E aí, Paulo, o som tá ok? Tô aqui tentando virar a câmera. E o som tá dando para ouvir? Tudo Tô certinho, tá testando me aqui. ouvindo? Tô ouvindo. Tudo certo, né? Tudo certo, tudo tranquilo. E aí, já vamos começar ou espera mais um pouquinho? Espera um Já pouquinho que o são pessoal vai entrando. 8h31, né? Nosso Vamos amigo, aquecendo aqui, né? a galera tá entrando. E aí, pessoal, já vou avisando aí que essa live vai ficar salva no Instagram do Dr. Marcos, arroba Dr. Marcos Figueiredo. E aí depois você pode acompanhar a live, que é de um assunto muito de extrema importância. Eu botei aqui Esperando aí. os itens para a gente não se perder, né? É. Vai E aí, lembrando aí. vai ser aqui como um bate-papo, né? Vamos aí falar desse assunto. Acho que já dá para a gente começar, né? Porque a gente vai falar de muita coisa aqui, muita coisa importante. E aí, Marcos, primeiro eu gostaria que tu te apresentasse, né? Tem muita Certo. gente assim, que não te conhece, que vai assistir a live. E Isso, aí, gostaria que tu te apresentasse aí. Falasse um pouco do teu trabalho. tá certo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. É um prazer falar com todos vocês, falar desse assunto tão importante, né, que é a gravidez na adolescência. Eu sou o Dr. Marcos Figueiredo, médico pediatra, especialista em adolescente, né, na pediatria, na medicina de adolescente. Tenho um consultório aqui na nossa clínica, Clínica Juventude, que fica aqui no Tech Office, sala 704, 705. A gente tem toda uma equipe voltada para as transformações da adolescência, que acompanha não só os adolescentes, mas também faz o acolhimento dos pais, né? Todas essas mudanças da vida dos adolescentes, não só físicas, né? Mas as mudanças comportamentais, sociais, intelectuais, que é um período bem peculiar, bem difícil, né? Que envolve toda a família, não é só o adolescente que passa por essas transformações. Então, aqui na nossa clínica a gente faz todo esse acompanhamento, tem um psicólogo também, a gente tem a parte de nutricionista também, tem a parte de odontologia, de medicina estética também, com a doutora Lívia, para as mães, para os pais que porventura tem interesse, né? E é isso, a gente está aqui à disposição, quem quiser visitar a nossa clínica, marcar uma consulta, fique à vontade. A gente está aqui para ajudar e auxiliar aos jovens e os pais desses jovens nesse período aí. Tão importante, né? É isso aí. E, Marcos, eu sabia do pediatra, que é médico de criança, né? Geriatra, médico de idosos, Pois mas é, pediatra pouca gente conhece e é uma pouca gente especialidade conhece. muito importante. Naquele dia que eu fui no teu consultório, tu disse, Paulo, a gente estuda muito, porque a gente tem que saber não só da saúde daquele adolescente, mas o contexto que ele está envolvido. Tem que ter uma Isso, entrevista minuciosa, tem que ter uma entrevista com os pais. É, é, é um relatório completo, né? É muita coisa que tem que se entender e exatamente. saber de um adolescente. Exatamente. Assim, falar um pouco desde do nome, né? É biatria, né? Hoje em dia deixou de usar um pouco esse nome, fala-se hoje em dia mais de medicina de adolescente, mas o termo biatria, né? Foi utilizado por conta em homenagem a Hebe, né? A deusa grega da juventude, e aí criou-se esse nome, biatria, em homenagem à deusa da juventude, né? Então, é uma área voltada à adolescência, né? E pela Organização Mundial de Saúde, o adolescente é aquele indivíduo que tem de 10 até 19 anos. O ECA entende de outra forma, o Estatuto da Criança e Adolescente entende que o adolescente
é aquele de 12 aos 18 anos. A Academia Americana entende que o adolescente é aquele de 10 até os 24 anos de idade, então tem cada um entende de uma forma, mas a gente segue aqui pela OMS, né, que é um meio termo aí, que pega os 10 aos 19 anos. Né? Se a gente for pensar de forma mais específica, as transformações da adolescência começam até um pouco antes mesmo dos 10 anos. Né? A gente vê aí as meninas, a maioria das meninas, a média das meninas aí começa com um broto mamário surgir em média aos 8 anos e meio. Né? Então já é uma transformação puberal específica da adolescência que começa antes mesmo da adolescência. Né? Então, assim, como você falou, naquele dia a gente conversou, eu tive a oportunidade de explicar um pouco mais, né, sobre essa especialidade, que na verdade é uma área de atuação dentro da pediatria, que é um mundo, né, é um mundo à parte. Vocês imaginem que o médico do adolescente ele trata desde da parte dermatológica, a acne juvenil, né, desde a parte endocrinológica, as alterações, as transformações puberais, envolve a parte psiquiátrica também, né? As transformações psíquicas, emocionais, tão comuns nessa época. Hoje em dia, com esses casos cada vez mais frequentes de ansiedade, transtorno de pânico, depressão na adolescência, né? Esses casos de bullying, né? que acomete tanto o adolescente enquanto o adolescente estudante. A outra área que envolve também a ginecologia, né? As meninas começam a menstruar, começam a ter o broto mamário, tem aquelas dúvidas, tanto das mães ou até das meninas. A parte dos meninos começa o desenvolvimento do sexual, né? As características sexuais secundárias, o desenvolvimento do saco escrotal, do pênis, o desenvolvimento das massas muscular, estrutural como um todo. Então, envolve muita coisa, né, a medicina do adolescente, essa parte psicológica, né, das transformações, da maturação física, que não é acompanhada pela maturação cerebral, né, que é mais tardia, que a gente chama aí de um paradoxo. Né? Você tem a transformação física, né? O adolescente se transforma fisicamente, cresce em estatura, cresce em desenvolvimento do sexual, reprodutivo, ele consegue ter exercer a sua reprodução, mas isso não quer dizer que o desenvolvimento psicológico e emocional siga da mesma forma. Isso aí é mais tardio. Por isso, está muito associado com a questão de risco na adolescência, né? Porque imagina que você dá, de certa forma, um poder para aquele adolescente, para aquela criança que acabou de sair, né, da fase de criança, e ele tem força, ele tem tamanho, ele pode se reproduzir, mas ele não tem maturação cerebral para exercer isso de forma responsável. E então isso requer um cuidado maior, tanto dos pais, dos educadores, dos profissionais de saúde como um todo, para que haja um maior equilíbrio, né, nessa fase aí, né? Porque como a gente está falando aqui, você vira uma espécie de super-herói, né? Do dia para a noite você não tem palavra dentro de casa, você não tem força, e aí você não pode se reproduzir, e aí do dia para a noite você começa fica maior do que seu pai, às vezes, né? A maioria das vezes, você já começa a ter exercer o poder de reprodução, de perpetuação da espécie, mas você não tem aquele discernimento emocional para saber quando ou não fazer aquela situação. E aí a gravidez na adolescência, que é o nosso tema central, entra muito nisso aí. Porque é um dos fatores de risco, né? Das coisas que os adolescentes exercem de forma irresponsável é a questão da sexualidade. Não só a gravidez, mas as doenças sexualmente transmissíveis,
eles ficam muito vulneráveis a essa questão toda. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, pode colocar aqui que eu e o Marcos, né, principalmente o Marcos, que é especialista, ele vai ter, e eu também vou ter todo o prazer do mundo em responder. Marcos, quer dizer que a adolescência vai até os 20 anos, né? Isso, até os 20 anos incompletos, né? Eles É. classificam, até os 19 anos, né? 19 anos, 11 meses e 29 dias. Eu fico muito feliz que eu acabei de sair da adolescência, eu não sabia disso, né? Pois é. E, A gente e é adulto jovem, né? adultos jovens, né? Eu gostei muito do que tu falou naquele dia no teu consultório, que foi o seguinte: um pai chega para o filho adolescente e diz assim, cara, arruma teu quarto, tu não é mais criança. Isso, Outro dia ele pede para sair com os amigos e o pai diz o quê? Não, filho, tu não é uma criança ainda, né? Aí tem toda aquela confusão na cabeça do adolescente. Espera aí, eu sou criança, quer dizer que para arrumar o quarto já sou grande, já sou um adulto, mas para sair com meus amigos eu ainda sou criança, o que eu sou afinal? E aí quando exatamente. a gente vai para a gravidez na adolescência, né? E aí Exatamente, acontece muito isso, né? acontece muito, aí a gente tem uma adolescente que já consegue, já pode engravidar, a partir do momento que começa a menstruar, já pode engravidar. Mas como tu falou no começo, ainda não tem ainda aquela maturidade emocional. Isso, Porque uma gravidez para uma mulher adulta já é muito desafiador. é complicado, né? Agora Pois imagina é, para uma adolescente tudo que está envolvido com isso. exatamente. Então, como a gente pensou hoje em falar um pouco dessa gravidez na adolescência, esse tema tão importante, né? Tão difícil de ser tratado nas famílias, né? Entre os pais, entre os filhos, na sociedade. Geralmente, as pessoas têm um certo preconceito, né? Enquanto o adolescente é grávida, né? Tem sempre um julgamento sobre esses adolescentes. E hoje o que a gente pretende aqui nessa live é mostrar, fazer uma visão geral, né? Uma visão mais humana dessa coisa. A gente não vai focar tanto na parte médica em si, mas a gente vai ver os aspectos gerais, como os pais devem acolher, como esse jovem deve se comportar durante esse período tão difícil, né? Que às vezes é abandonado pelos pais, é abandonado pelo companheiro, né? A maioria das vezes o companheiro não segue junto ali quando a menina mostra a gravidez. Então é um período delicado que a menina muitas vezes ela segue sozinha, né? E a gente não deve julgar, a gente deve ajudar, auxiliar e cuidar desses jovens que, como a gente já mencionou aqui, eles não têm desenvolvimento cerebral ainda maduro, né, para seguir uma gestação. Então a gente tem que deixar de lado essa impressão de pré-julgamento e ajudar essas jovens, essas famílias, né, que vão seguir aí as suas vidas após o nascimento desse bebê, dessas adolescentes. E aí o Abra Barros está falando aqui, doutor Marcos, sempre colocando muito bem os assuntos. Grande doutor Abraão Barros, nosso É isso aí. amigo médico ultrassonografista. É isso aí. Saudação aí, saudade, meu amigo. Forte abraço. É Pois isso é, aí, Marcos. aí assim, vamos começar aqui dando uma visão geral aqui no que eu acho que trouxe esse tema à pauta aqui no Brasil, né? Porque a gestação na adolescência sempre existiu, né? Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, era um fato comum, se imaginarmos aí historicamente, né? E aqui no Brasil esse tema começou a ser divulgado, ser discutido lá na década de 70, né?
quando eu separei, ou eu acredito que, assim, na minha análise, que três fatores foram importantes para que houvesse esse princípio de discussão de início desse processo de gravidez na adolescência. Eu acredito que lá na década de 70, com o início do primeiro serviço voltado ao adolescente, serviço de ambulatório de pediatria, lá na Faculdade de Medicina da USP, mais precisamente no ano de 1974, começou a classe médica ter um olhar diferente para os adolescentes, né? Que até então eles eram preteridos, tanto pelos pediatras quanto pelos clínicos médicos, né? Que os pediatras achavam assim, ele já não é criança, não é comigo. E o clínico, né, o médico de adulto, também achava, não, ele não é adulto. E nenhum outro queria assumir o adolescente, né? Então, eles ficaram durante muito tempo aí sendo preteridos por um e por outro, e não havia uma especialidade, um médico voltado para essa área, né? E aí, no Brasil, foi iniciado exatamente no ano de 74, né? Lá na Faculdade de Medicina da USP, e começou a classe médica e a sociedade como um todo ter um olhar mais específico, mais cuidadoso sobre o jovem brasileiro. Outro aspecto que eu cito aqui, desses três, é que nos anos 70 também, os países desenvolvidos começaram a observar que tinha muitas grávidas na adolescência, né? E eles começaram a fazer programas voltados para diminuir essa incidência. E nos anos seguintes começaram a ter resultados sobre isso, né? Então, a Organização Mundial de Saúde começou a observar, começou a cobrar dos países em desenvolvimento, né? Principalmente os países da América Central, América do Sul, América Latina, né? Os países africanos, e os países dessas regiões começaram também a fazer projetos voltados para essa prevenção, né? E aí é outro fato que eu cito, né? Primeira coisa, o início da medicina da adolescência no Brasil, essa visão da OMS que a gravidez na adolescência ela é um problema para adolescente, é uma gravidez de risco, foi classificada assim pela OMS e posteriormente foi classificada como um problema de saúde pública, né? Então, aí os países foram um pouco forçados a voltar suas políticas para essas prevenções, para programas, né, para promoção de divulgação desse tema, né? Outra coisa que eu acho interessante falar, que aí a gente vai dar só uma pincelada agora, mais para frente a gente vai falar um pouco mais, é a questão da mudança radical que houve na percepção das mulheres, na percepção futura, né, das mulheres, porque até anos atrás as mulheres tinham aquela a percepção de vida de quê? A mulher era voltada para cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Não tinha perspectiva de iniciação no mercado de trabalho, no comércio, e nada. A visão era sempre de cuidadora, né? Cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar de casa. E com a maciça industrialização, houve uma radical mudança nessa percepção e as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho e com isso houve uma diminuição e está havendo ainda essa diminuição gradativa da natalidade, né? A gente observa que todo mundo aqui acho que deve lembrar de um avô, de uma avó que teve 10, 12 filhos e hoje em dia as famílias têm 2, 1, 3, no máximo 3, né? Então isso a gente vem notando
e acho que isso é um fato também que contribui. Mas assim, aí você fica perguntando assim, mas como que isso vai contribuir? Né? Porque se a mulher está percebendo que ela tem que diminuir a gravidez, né? Como que isso aí, você está falando sobre a gravidez na adolescência? Isso a gente pode aplicar mais nas mulheres de nível socioeconômico maiores, né? Que elas têm um poder maior de decisão. Enquanto que, infelizmente, as meninas de classe social inferior, elas não têm essa percepção, elas são mais vulneráveis. Então, a maioria delas, a gente pode citar números aqui, as adolescentes de 10 a 17 anos que não estudam, 75,5% delas engravidam. Então, é um absurdo, né? E outro dado interessante a gente colocar aqui, falando dentro desse tema, é a disparidade entre o número de gravidez nas adolescentes de escola privada e de adolescentes da escola pública, né? Esse número chega a ser 3 vezes maior nas adolescentes de escola pública, né? Então, é um fato que a gente pode caracterizar a gravidez na adolescência como um problema socioeconômico também, né? Um problema muitos classificam a gravidez na adolescência como na verdade, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, classifica a gravidez na adolescência como sendo um dos principais fatores para a perpetuação da pobreza na nossa sociedade, né? Marcos, como tu falou, é um problema realmente tanto de saúde quanto socioeconômico, porque, como tu falou no início, né, e eu também eu dei uma lida, é que essas adolescentes, quando engravidam, o parceiro, em 60%, 70% das vezes, vai embora. Sim, E é um grande... Né, e chega a 90% quando, no primeiro ano de vida da criança. Então, quem vai cuidar geralmente é a avó, né? É a Exatamente. família dela. E eu vejo muito isso no hospital. Eu sou enfermeiro, trabalho na pediatria, inclusive foi lá que eu conheci o Marcos, né? Passando lá pela residência, e eu percebo que é isso, que bate com o que os livros falam, que quem cuida realmente é a avó. Porque quando tem uma criança de uma adolescente internada lá no hospital, muitas vezes eu pergunto assim, você é a mãe? Ela disse, não, eu sou a avó. Aí me vem a curiosidade de saber qual é a idade daquela avó. Ela disse, não, eu tenho 35 anos, 33 anos. Tá, e tua filha Sim, tem quantos anos? Minha filha tem 14 anos. Então ela não exatamente. tem nem condições de cuidar de uma criança hospitalizada. Agora Exatamente. imagina isso fora da lei no dia a dia, vai ter que parar de estudar, porque cuidar Exatamente. de uma criança é muito desafiador, demanda muito tempo, demanda muita atenção, e aí vai ter que parar de estudar. Geralmente, quando essa criança está filho ou filha dessa adolescente chega ali aos 10, 12 anos de idade, que ela vai conseguir de novo estudar, trabalhar. E aí o impacto é muito alto, porque no Brasil, como tu falou, é um problema de saúde pública. Então, Sim, principalmente nas adolescentes mais pobres, a porcentagem de gravidez é muito alta, e isso vai impactar demais. É o famoso efeito dominó, né? exatamente. O que a gente observa é justamente isso, né? Os números mostram essa dura realidade, que é o quê? Se a gente fosse pintar aqui ou descrever uma adolescente típica adolescente grávida no Brasil, seria uma adolescente aí de 14 a 15 anos que moram na região norte ou nordeste, que são as regiões, assim, no Brasil tem todas as regiões, mas as regiões com índice maiores são a região norte e nordeste. Não por coincidência, são as regiões mais pobres do Brasil, né? E aí a gente seriam adolescentes de áreas periféricas, né? Sobretudo adolescentes negras e adolescentes que não estão frequentando a escola.
ou que se frequenta depois da gravidez abandonam a escola. Outro fato importante a falar é dessa cascata aí que vai gerar, porque as adolescentes ou elas já não estão estudando, que é mais de 75, como a gente falou, 75% dessas jovens de 13 a 17 anos que não estudam, que engravidaram, né? E destas, 57,8% também não trabalham, né? Então, isso vai repercutir no futuro, não só dessa mãe, mas dessa família, desse filho que vai nascer numa família onde a sua mãe vai ter uma opção e uma perspectiva de salários baixos, de empregos ruins, porque não tem nível educacional e instruções para buscar um emprego melhor, um salário melhor, entendeu? Então aí já gera, a criança já nasce fadada a essa condição. E aí a gente sabe que essa condição financeira, ela também gera outras complicações, né? Conflito no dia a dia, por carência, né? E aí, como você bem mencionou aí, a questão do abandono pelo parceiro, que a gente também não deve julgar, mas deve influenciar e deve mostrar para esses jovens que eles não devem fazer esse tipo de coisa, mas não é simplesmente falar para ele, ó, você não deve fazer isso, por isso. A gente tem que acolher, porque a maioria desses pais, dessas crianças, dessas adolescentes, né? Eles também são jovens, são adolescentes, que geralmente têm a mesma idade ali da mãe adolescente. Então, ele também não tem uma maturidade para se tornar pai. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Não é só julgar, tem que ter um acolhimento. Por isso é importante, durante todo a gestação, aquele acompanhamento com a jovem, com o jovem, com os pais, né? Para que nesse processo haja um amadurecimento durante todo o processo de gestação, para que no momento do parto, do nascimento do filho, já estejam um pouco mais seguros ali daquela situação, que vai haver dificuldade, mas que faz parte, né? E todo mundo passa por essa dificuldade, mas que de algum modo eles vão passar por essa dificuldade que é muito grande nessa idade mais nova, né? Durante a adolescência, que é um processo mais difícil, mas por alguns motivos eles vão ter que passar. E a nossa posição, enquanto médico, enquanto educador, nós temos que reforçar a importância do cuidado, do companheirismo entre eles, entre as famílias, né? Devemos destacar também a questão religiosa nesses adolescentes, que muitas vezes estão afastados dessa questão religiosa, e isso não é achismo, né? A gente vê nos estudos, está muito associado a isso também, esse desligamento, esse abandono, esse afastamento da questão religiosa é um fator de risco para essa questão toda, né? Então, essa reaproximação, a religião, ao amor à família, ao amor ao companheiro, a dedicação ao companheiro, ao companheirismo, né, propriamente dito. Então, isso é muito importante. A gente destacar, a gente cultivar e a gente sempre reforçar e estimular para que isso se perpetue, né? Exatamente. Aí eu fico pensando, Marcos, também na situação de uma adolescente quando ela engravida. E aí, como ela vai contar para os pais? Pois é, esse é um ponto chave, né? É um ponto central. As adolescentes, a maioria das adolescentes que a gente conversa e nos próprios estudos mostram, elas ficam muito receosas em contar, né? Às vezes tem um pai muito bravo, machista, né? Que
elas temem a reação dos pais. Geralmente as mães elas tendem a falar primeiro para a mãe ou para uma tia próxima. Elas falam primeiro para as amigas, né, que estão sempre ali do lado. As amigas já sabem, né, do que está acontecendo. Agora, antes de entrar nesse mérito, eu vou falar uma coisa aqui também relacionada a isso, porque tem uma percepção diferente dessa questão da gravidez na adolescência, quando se diferencia de classe social, né? A gente observa que nas classes sociais mais altas, a questão da gravidez na adolescência é vista com espanto, com temor, como, meu Deus, como que isso vai acontecer? Né? Os pais ficam espantados, opa, perdão, bati aqui. Não. Os pais ficam espantados, apreensivos, não sabem o que está acontecendo, onde foi que eu errei, né? O que eu podia ter feito. Enquanto que nas classes sociais mais baixas há uma conformidade maior. Muitas vezes porque esse fato já aconteceu, ou mesmo com a mãe dessa adolescente, ou com a tia, ou com alguma vizinha, ou algum conhecido. Então não é um fato tão novo. É um fato que já aconteceu e que, de certa forma, eles até esperam que aconteça, né? Por tudo aquilo que eles estão envolvidos ali naquele contexto. Um contexto de negligência, tanto da parte educacional, da parte de saúde, que às vezes as meninas que a gente vai nas consultas, né, as meninas de escola pública, de periferia, elas falam que eu vou no posto de saúde, mas não tem preservativo. Tem que voltar outro dia. Eu não sei usar, ninguém me explica como que usa. Eu não sei qual tipo de preservativo usar, ninguém nunca me falou. A maioria delas, que elas sabem é a camisinha, né? E acabou. Não é lhe dado a opção de outros tipos de contraceptivo, né? Então, o que a gente observa é que há uma negligência muito grande por parte dessa população. Então, não é à toa porque esses números são tão diferentes de uma classe social enquanto a outra, né? Mas voltando lá para a questão desse momento, né, de fala que a menina chega para a mãe e fala: mamãe, eu estou grávida, ou vai chegar para o pai, ou para a família. É um momento bem difícil para a menina, ela pensa muito, ela conversa com muitas amigas, às vezes com tias, como eu tinha dito antes, começa com a tia que conhece melhor, né, que não tem aquela visão de mãe de julgar, de querer educar, mas de forma mais rígida. Então, tem algumas tias que são aquela fortaleza para as meninas, né? Então, elas se abrem mais para essas tias ou para amigas, né? E aí é o início do processo de falar que está grávida, né? Então, a gente nota que os pais, na sociedade machista que nós estamos, né? Nós vivemos, eles geralmente têm uma visão muito peculiar desse fato. Eles ficam tristes, brigam com as meninas, às vezes deixam de falar por um certo tempo, não acompanham, assim, deixam de lado mesmo as meninas, né? E enquanto que as mães não têm aquele, a gente pode falar, tem aquelas 24 horas de espanto ali, de querer digerir aquela situação, mas depois no dia seguinte já está lá com a filha, vai ver uma roupinha, né? Já tem todo um ensejo aí, uma história por trás, né? Vai contar como que aconteceu com ela, vai buscar, fazer o pré-natal, tem tudo esse aspecto aí. Mas a gente observa ainda, infelizmente, né, que os pais eles demoram muito a aderirem, né, a acompanhar, a dar força a essas adolescentes, que é o que elas precisam nesse momento, né?
não é o momento de julgar, de criticar. Esse momento não é agora. Essa adolescente, ela está ali, ela, eu sempre falo, não tem ninguém que queria menos essa gestação do que essa adolescente. Então, não é hora de botar o dedo na cara dela e falar, olha, por que você fez isso? E tal. É hora de incentivar, de levantar a moral dela, ó, é um problema, a gente está aqui para ajudar, vamos seguir junto e tal. Dar força para que ela continue os estudos, isso é muito importante, porque a gente observa também que os pais, principalmente ou a figura do pai, ele, de certa forma, ele castiga a menina, falando assim, olha, agora você tem que ajudar em casa, você tem que trabalhar, você tem que, vai botar um filho em casa, tem que ajudar, tem que colaborar, é mais uma boca para comer, né? Tem toda essa, infelizmente tem todo esse processo, né? É. Aqui tem um comentário do Cláudio, Cláudio Abreu, relacionados aos métodos, principalmente em relação a manipular, fala da orientação nas escolas, centro educativo no posto de saúde. É algo muito interessante mesmo. A gente levantou todo o problema, né? Principalmente o Marcos, eu estou aqui só como um entrevistador, mas o que a gente pode fazer, Marcos, diante desse problema, não só um médico, um enfermeiro, mas o que a sociedade como um todo pode fazer? É ir trazendo um pouco para a autorresponsabilidade. Se essa menina engravidou, os pais, eles têm também alguma responsabilidade nisso. Com certeza, né? Então, Então, são geralmente pais que estão ali distantes, mas quando algo acontece, aí eles se mostram como jogadores, como alguém que vai bater de frente, sendo que exatamente. muitas vezes aquilo é uma consequência de um pai ausente, de um pai Exatamente. autoritário, e aí é trazer para essa autorresponsabilidade também, que é muito importante para os pais, e aí passando a bola para ti, Marcos, o que a gente pode fazer diante desse problema? Exatamente. Com duas coisas importantes que foram levantadas aí, né? Primeiramente, essa questão dos contraceptivos, né? Que ele falou, acho que como que a gente pode melhorar isso, né? Nos postos de saúde, nas escolas. É o que eu sempre falo aqui, inclusive hoje, a nossa intenção aqui não é aprofundar nesse tema médico, é mais trazer uma reflexão para todos nós, enquanto pais, enquanto profissionais de saúde, enquanto educadores, enquanto sociedade. O que nós podemos ajudar a esses jovens para que isso diminua, né? Porque assim, não é um problema só, não é o fato de a gravidez em si, é o que a gente estava falando, é uma cascata que vai gerar uma perpetuação de pobreza dessas meninas. Então, o que eu acho um tema central nessa discussão é a educação sexual, principalmente a educação sexual nas escolas. Infelizmente, esse tema, por questão política, né, ele é muito distorcido e fala-se muito, né, de mostrar cenas eróticas para crianças de 6, 7 anos. A educação sexual não é isso, né? A educação sexual é um tema muito complexo, mas ele exerce uma informação da percepção de toda a sexualidade das pessoas. E a sexualidade não é ato sexual em si. A sexualidade é uma coisa que está relacionada com a nossa personalidade. A criança nasceu, ela tem a sua sexualidade já, entendeu? Então, ao longo dos anos que essa criança vai evoluindo, sua sexualidade vai se transformando, entendeu? Então, a educação sexual na escola, ela deve se dar de forma gradativa, né? Claro que a gente não vai ensinar
essas questões mais eróticas relacionadas a contraceptivo, a gravidez, para criança de 6, 7 anos de idade. Isso aí já é para um adolescente médio que, se nós não exercermos se nós não dermos essas informações, eles vão buscar essas informações no YouTube, no Instagram, com os amigos, e muitas vezes informações erradas, que vão colocar esses jovens em risco. Então, não só os médicos, mas os enfermeiros, toda a equipe de saúde, né, a equipe multi, que a gente chama, tem um importante fundamental, os educadores têm importância, né, e principalmente os pais, pois são eles que devem exercer a primeira, né, a primeira informação sobre essa questão sexual, devem sentar sem tabu, explicar todas essas transformações, como que faz, como que exerce a sua atividade sexual, entendeu? É difícil? É muito difícil, é complicado, não é fácil, entendeu? Eu até falo, tem muita gente que vem e pergunta sobre esse tema e a gente orienta, né? A gente tem uma percepção melhor, porque a gente já lida com muitos pais, muitas mães que têm essa dificuldade, a gente orienta, porque realmente não é fácil você chegar para o seu filho e vem cá, meu filho, vamos sentar aqui e vamos falar sobre isso. Né? Não é um tema fácil, não é um tema que os pais estão dispostos a conversar e muitas vezes os filhos também não estão dispostos a ouvir, entendeu? Então você tem que tratar de uma forma com que seja interessante para as duas partes. O interessante é isso, né? Levar o tema de uma forma leve, em que o adolescente percebe, não fale, entra aqui e sai por aqui. Isso aí não é interessante, né? Me fala aí, eu acho que eu me perdi aqui, comecei a falar, mas o que tinha... Não, tu falou algo interessante. Eu até anotei aqui para não esquecer. Alguns pais, eles dizem assim, mas doutor, se eu for falar sobre sexualidade com meu filho, eu vou estar estimulando. Exatamente. Esse é o que a gente escuta mais aqui. É falar assim, eu vou falar, eu vou estimular, daqui a pouco na verdade eles falam assim, eu vou despertar a sexualidade do meu filho. A gente sabe que não é isso. A própria adolescência, né? Os adolescentes, durante essa fase, eles têm o que nós chamamos de evolução sexual, que se inicia com os caracteres sexuais secundários, né? O desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que se dá no menino. O primeiro caractere sexual secundário que inicia, que faz a iniciação, a bolsa escrotal que cresce, né? Quando ela está acima de 4 centímetros cúbicos, a gente considera que esse menino iniciou a puberdade. A menina, a primeira manifestação é a pelarca, né? O broto mamário. Então, já quando tem essa iniciação aí, nós já devemos iniciar as conversas. Falar, meu filho, você sabe por que está começando isso aqui? Isso é uma evolução. Você a gente orienta, porque assim, é interessante a gente falar, porque os jovens também buscam muitas informações com a gente e perguntam isso também, né? Mas o que está acontecendo comigo? Por que isso está crescendo? E a gente tem que falar, está crescendo porque você está passando por um processo que a gente chama de evolução sexual. A criança, ela não tem o poder de se perpetuar, de reprodução. E o adolescente, quando atinge a maturação sexual, ele atinge essa bênção, né, de perpetuação da espécie, de reprodução. E aí, nesse momento, a gente tem realmente de falar, de orientar, porque hoje em dia, com as mídias, com tudo isso aí, o adolescente, se a gente for deixar para falar na adolescência, a gente já perdeu muito tempo. Ele já tem a visão dele. Entendeu? A gente observa aí crianças de 8, 9 anos que já sabem quase que tudo de sexualidade. Entendeu? Hoje em dia tem youtuber
falando absurdo, né? Explicando como que faz um tipo de coisa. É isso sim a gente deve evitar. Então, se nós pais, se nós educadores, se nós profissionais de saúde não exercermos a nossa função de explicar, de guiar, de orientar um caminho de uma sexualidade com responsabilidade, eles vão ser guiados por esses youtubers, esses próprios adolescentes, né? Que ali do meio deles que podem falar absurdos e eles podem seguir, já que não estão sendo orientados pelos pais. Então, a importância da educação sexual está aí. É seguir um caminho, é mostrar, meu filho, com a adolescência você ganhou poderes, né? Você ganhou liberdade, você tem um poder de escolha e tudo. Mas com esse poder vem muita responsabilidade também. Né? Não é só exercer o poder vamos lá e acabou, e o que eu fizer, eu não estou nem aí. Não é isso, né? A gente tem que mostrar que para cada ação tem uma consequência. E essa consequência pode repercutir lá no futuro dele. Isso. Então, Exatamente. É muito importante essa discussão. E assim, não é uma discussão. Às vezes, Paulo, tem pais que chegam, principalmente pai, que chega e fala assim: não, doutor, eu já sentei, já falei com meu filho sobre sexo. Tudo. Ela não, cheguei, sentei com ele e falei assim: aí, meu filho, já tem uma namoradinha, tal, não sei o quê. Aí ele falou: tô vendo aqui, tem. E aí morreu, e ele acha que é isso, falar de sexualidade, é isso, né? E a gente sabe que não é isso, né? E assim, não é um tema que você chega e fala: eu falei de sexualidade, acabou. Não, é um tema que você vai debatendo ao longo de todo o processo, né? Assim, é um tema contínuo, não é um tema que encerra com conversei, o pai já conversei ali com meu filho sobre sexualidade, acabou, já fiz, e agora é com ele, né? Não é assim, né? Porque nós como pais, a gente se assusta com a velocidade do crescimento dos filhos. Outro dia eu estava vendo o vídeo do meu filho recém-nascido, hoje ele já está com quase 6 anos. Então chega numa fase que o pai ainda pensa que ainda é a minha bebê, é o meu bebê. Então como é que meu bebê vai fazer alguma coisa assim? Não vai. E aí a gente tem que assumir o nosso papel. O Dário falou aqui, ó, não há uma receita pronta para isso, mas a questão religiosa é que mais pesa. Na questão moral, temos as músicas e os influencers que levam as moças a Exatamente. querer sexo mais cedo. Na TV, a Exatamente. novela Malhação, que de inocente não tinha nada, estimulava os jovens a transarem. Na última versão, teve a imagem do jovem que engravida e não precisa casar. Bom, obrigado por quem fez essas perguntas aí. Quem foi, Paulo? Eu não estou com É dificuldade o agora. Dário. É o Dário. Dário, Dário é meu amigo de infância. Está aqui participando da live. um abraço aí ao Dário e obrigado por levantar essa questão. É exatamente o que a gente estava discutindo. A questão dos pais exercerem a sua posição e colocar a sua força de influenciador nos seus filhos. E não deixar que as mídias, as novelas, as séries, as músicas tomem conta dessa questão, né? De influenciar os nossos filhos. Claro que a gente sabe que a gente não tem força para impedir que eles vejam a televisão, ainda mais hoje, que tudo está na palma da mão, né? No celular você vê tudo. Então não tem como controlar. Mas tem como o pai, a mãe, a família orientar e diminuir essa influência exercida pela mídia. Entendeu? Então, quanto mais ligado aos pais, quanto mais presentes os pais estiverem na vida dos seus filhos, quanto mais a questão religiosa estiver presente na vida desses adolescentes, mais distante essa influência da mídia vai estar presente nesse jovem, né? A questão da música, hoje,
a gente observa a criança. Eu tenho um filho de 6 anos e outro de 4, né? A gente vai para aniversário infantil, a música é funk, né? Fala aquelas coisas que a gente já imagina, né? E as crianças todas dançando. Então, isso aí, infelizmente, desperta. Isso sim desperta. E nós temos que orientar, guiar, né? Para que isso não seja uma rotina, que essa influência não seja ramificada, né? Não crie raízes nos nossos filhos. A raiz que deve criar é a nossa influência, a nossa percepção de mundo, a nossa vivência, né? A nossa cultura. Isso sim deve ser introduzido na vida dos nossos filhos e deve ser cobrado, deve ser, ao longo dos dias, ligados às questões peculiares ali do dia a dia. Então, nós devemos exercer essa influência e não deixar que a mídia ou terceiros influenciem nossos filhos, né? Exatamente. E aí a Graça falou aqui, ó, parabéns, doutor Marcos. Conheço você de criança. Muito importante sua live. Olha Eita, um só. beijo, minha amiga. Um A, a, beijo, Graça. o Cláudio colocou orientação adequada. José Mário colocou ótima explanação. Obrigado, doutor José Mário. E aí, Marcos, inclusive, a gente não vai ficar só a nível de consultório, né? A gente está aí planejando ir nas escolas, principalmente as escolas públicas, trabalhar não só esse tema, mas outros temas, situação de risco, comportamento de risco de adolescentes, justamente para Exatamente. ajudar a prevenir essas situações e também outras, consumo de droga, enfim, criminalidade e por aí vai, né? Exatamente, exatamente. A gravidez de risco, desculpa, a gravidez na adolescência, na verdade, ela está inserida no grande grupo dos comportamentos de risco da adolescência, né? Que aí está inserido as violências, né? Violência interpessoal, violência sexual, o uso e abuso de álcool, tabaco e drogas ilícitas, a questão dos jogos e desafios perigosos na internet, que é muito comum. Outro dia mesmo teve um jovem, infelizmente mais um jovem, que faleceu em detrimento desses desafios na internet, né? Já são mais de 1000 casos no mundo desses jogos insanos aí que acontecem na internet, que um desafia o outro, jogo de asfixia e por aí vai. E nós devemos ficar sempre de olho nos nossos filhos, no que eles estão vendo, no que eles estão participando, quais grupos eles andam, né? A questão alimentar também é um comportamento de risco, né? Tanto a questão da anorexia, da bulimia, da própria obesidade é um comportamento de risco também. A questão psiquiátrica também, as ansiedades, a autolesão, a depressão e o suicídio são comportamentos de risco na adolescência. O suicídio, claro, né, é o extremo, mas é algo que, infelizmente, está entre os índices mais altos de mortalidade dos jovens, é o suicídio, né? Infelizmente, é um tema que devemos debater também. É um tema muito difícil, muito duro de ser discutido, mas é interessante que seja, porque depois de acontecer, é aquela, não tem como, depois que o leite derramou, né? É mais complicado. É isso aí. Tem aí uma ex-vizinha tua, Marli, né? Dizendo que Opa! foi tua Obrigado, minha vizinha. amiga, pela audiência. Saudade de Tem aí, vocês aí, todo mundo. Um abraço aí para Presidente Dutra, minha olha cidade só. natal. Tem aí também nosso amigo José aí parabenizando pela live. Grande José. José Alves. Um abraço, meu amigo E aí, José. e aí, olha só, o assunto tá tão bom, tão importante, doutor, que já vai fazer 1 hora de live, né?
Estamos chegando Passa aí para rápido, 30 né? minutos, passa rápido. E aí, fazendo um resumo, então a gente falou sobre a gravidez na adolescência, os impactos que são causados não só na vida dessa adolescente, como também na vida dessa família, na parte socioeconômica, nos estudos. E aí também a gente falou um pouco sobre a solução. Qual é a solução? É assumir nosso papel, a solução é uma educação sexual de qualidade e olhar com mais carinho para essa adolescente e esse adolescente também que está dentro da nossa casa, que está, se você trabalha na escola, é profissional da educação também, olhar com mais carinho para uma fase que é muito, muito importante. E que a maioria, eu não sei se aconteceu contigo, doutor, mas é uma fase assim que a gente fica muito mais retraído, né? Começa a ficar assim mais envergonhado, o corpo vai mudando, e aí tem coisas que a gente fala, parece que é uma época assim na nossa vida que a gente começa a guardar mais, né? Exatamente. E aí então você que Assim, convive Paulo, com adolescente, ficar mais atento a isso aí. uma coisa que que você levantou e que eu tinha falado, mas que a gente não deu continuidade, que é interessante ressaltar, que é muito importante isso, é a questão dos pais, que você falou, que às vezes os pais não estão presentes, né? São aqueles pais ausentes, que negligentes, de certa forma, com os filhos, e que quando acontece esse tipo de coisa, cobra. Quer cobrar o filho, quer saber por que aconteceu, mas por que aconteceu comigo. Isso é o que mais acontece. É justamente esse fato é o que a gente mais debate com os pais. Que às vezes eu observo que os pais eles buscam muito a questão financeira, em detrimento da questão de acompanhamento, de amor, de zelo, de carinho pelos seus filhos. E eles não têm noção de que, como nós já tínhamos falado aqui, que o tempo passa muito rápido. E aí você está com um filhinho aqui de 1 ano, aí você está se dedicando ao trabalho, e aí não, daqui a pouco, não, próximo ano eu vou ficar mais de olho com meus filhos e tal, e aí o tempo vai passando, e esse período, né, de 0 a 10 anos, é o período em que os filhos, né, as crianças, são mais dependentes dos pais, de tudo, né? Dependente de amor, de carinho, dependente da questão financeira, questão emocional, e aí você abre mão disso para ir correr atrás da questão financeira, do trabalho, né? E não que isso não seja interessante, mas acho que a gente não deve focar só no trabalho, a gente deve focar na educação dos nossos filhos, porque nossos filhos são a perpetuação da nossa família. E, assim, nós, enquanto pais, enquanto orientadores, exercemos grande e talvez total influência na vida dos nossos filhos. Então, quando acontece esse tipo de coisa, não só a gravidez na adolescência, mas um desses comportamentos de risco aqui que foi mencionado, nós, pais, temos grande influência e somos os principais culpados nisso. Entendeu? Então, é interessante que durante essa trajetória da infância, nós possamos exercer o nosso direito de ser pai, de cuidar, de zelar, de amar e de estar ali caminhando junto dos nossos filhos. E para não deixar que essa influência seja exercida pelos amigos, por influenciadores digitais hoje, pelas mídias, pelas novelas, pelas séries, por filmes, por música, por quem quer que seja. A influência deve ser nossa. E o que eu oriento os pais é isso, né? A gente ter um olhar diferenciado sobre as crianças, porque na adolescência, um dos comportamentos que se faz característico da adolescência é o afastamento dos pais, porque aquele adolescente está buscando a sua identidade. Então, ele quer se desvincular da identidade paternal, né? Ele quer criar a sua própria identidade. Então, ele, no primeiro momento, ele vai se opor
a tudo aquilo que o pai disser para ele. O pai disse que é justamente para dizer que ele não está seguindo o caminho do pai, que ele está querendo botar a sua marca, entendeu? Então, se o pai deixar para exercer essa influência lá na adolescência, ele vai ter grandes problemas. É o que a gente encontra na maioria das vezes nos consultórios. Os pais que foram negligentes a vida inteira dessas crianças e na adolescência querem impor através de força, né, a sua posição, as suas orientações. E não é assim. A gente tem que ter respeito pelos nossos filhos e orientar e guiar, e não impor através de força, né? Então, eu acho muito interessante tocar nesse lado, que a educação, principalmente a educação dessa forma, a educação sexual e todo o ensejo educativo da criança deve começar na infância, né? Na primeira infância, sendo desenvolvida e enraizada na vida das crianças e dos pais, da família como um todo. E não ter essa ingênua percepção de que quando meu filho tiver um maior entendimento, na adolescência, aí sim, aí eu vou lá e faço. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Exatamente. Só para fechar, um dia, lá atrás, Deus apareceu para Salomão e perguntou para ele: Salomão, o que tu quer? Me diz o que tu quer que eu te dou. E Salomão falou sabedoria. E aí algumas pessoas podem perguntar: será que Salomão demorou a responder sabedoria? Ele poderia ter pedido dinheiro, poderia ter pedido mulheres, fama, mas ele pediu sabedoria. E lá em Provérbios, capítulo 4, de 3 a 9, a gente sabe o porquê Salomão escolheu sabedoria. Lá diz assim, depois você pode abrir a Bíblia em casa, e lá diz assim: quando eu era filho pequeno, sentado aos pés do meu pai sempre me dizia: filho, escolhe a sabedoria. E até o versículo 9, escolhe a sabedoria, escolhe a sabedoria. Davi várias vezes falando para Salomão: escolhe a sabedoria. Então, Sim. como tu falou, Davi assumiu o papel dele como pai. E aí, quando Deus aparece, Salomão de bate-pronto já tinha aqui, ó, o que Davi Sim. falava para ele. Então, se você assumir o teu papel de pai, de mãe e conversar sobre todos os assuntos, ninguém vai assumir o teu papel, não. Teu papel já foi assumido por você. Então, conversa com o teu filho sobre sexo, sobre drogas, sobre Exatamente. política, qualquer outra coisa, porque é a fase principal, a fase mais importante da vida de uma pessoa, é a infância e juventude. Daqui a pouco os filhos voam e aí eles vão E se aí, meu tornar amigo, aí apenas não tem. visitas na tua casa. Eles vão se tornar apenas visitas na tua casa. Eu vejo aí várias vezes no Instagram do Marcos, o Marcos levando o filho para o judô, o Marcos passeando com a filha, o Marcos levando os meninos à praia, construindo boas memórias. Eu também levo os meus filhos para passear, para brincar, que é isso que vai ficar, gente. Né? É isso que vai ficar. Exatamente. Então, Exatamente. doutor Marcos, fala aí de novo para o pessoal que chegou depois, onde tu atende, o que tu faz. Fala aí de novo para o pessoal que muita gente quer saber aí. Pois eu sou o Dr. Marcos Figueiredo, médico, pediatra, especialista em medicina de adolescente, a emiatria. Eu atendo aqui na Clínica Juventude, onde eu estou agora nesse momento. Aqui é uma clínica voltada para o atendimento do adolescente, do jovem, e o acolhimento não só do jovem, mas de toda a sua família, porque nós entendemos que é um processo que a família passa, né? Não é um processo singular que o adolescente passa, é um processo plural, que é passado por toda a família, passado pelo pai, pela mãe, pelo irmão, que às vezes é menor, que ainda é criança, todos estão inseridos no processo do adolescer. E aqui em nossa clínica nós estamos voltados para esse atendimento, para acolher
tanto os adolescentes, quanto os pais, os familiares, nesse contexto aí da adolescência. Temos eu, o médico de adolescente, temos a parte psicológica, né? Parte nutricional, temos a parte da nossa odontologia, temos a parte de estética, que eu já tinha falado aqui também com a doutora Lívia, que as mães, os pais, por que não, né? Os pais fazerem um procedimento estético, um botox. Então, a nossa clínica é voltada para todo esse contexto de juventude. E estamos aqui abertos de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas, e aos sábados das 8 ao meio-dia. Aqui fica, a Clínica Juventude fica aqui no edifício Tech Office, na frente do condomínio Farol da Ilha, na frente do Hotel Rio Poti, nas salas 704 e 705. E fiquem à vontade de vir conhecer, marcar consulta, fique à vontade. Aqui a Casa do Adolescente aqui em São Luís, aqui no Maranhão. Nosso amigo Paulo também já faz parte da nossa clínica, né? Aí fazendo o trabalho de orientação vocacional, que é muito importante nessa fase também, que o adolescente está se descobrindo e muitas vezes não, a maioria das vezes ele não sabe para onde ele vai. E o profissional que auxilia, que orienta, que ajuda nessa questão de percepção para onde que eu vou, né? Porque é uma decisão difícil, né, Paulo? Ele vai decidir uma coisa ali no momento da vida dele que vai perpetuar para o resto da vida dele. Então tem que ser uma coisa bem pensada, colocar todos os pontos ali e o profissional indicado, né, o orientador vocacional, tem grande influência, né, e exerce um poder importante nessa distinção, nesse discernimento desse adolescente para esse processo todo. É isso aí, doutor Marcos. Valeu aí pelo marketing. E o José está perguntando aqui se ele pode se consultar lá contigo. Talvez ele fica mais jovem. Ô, meu amigo José, você vai entrar aqui na clínica como no atendimento geriátrico, mas está aberto também. Meu amigo José, você é um jovem, tá? Claro que está aberto aqui para você. Vem fazer uma consulta, vem fazer um botox aqui na clínica. Você, sua esposa, vai ser um prazer recebê-lo aqui, meu amigo. É isso aí. É um jovem de 45 anos. Exatamente. Então, jovem ainda. É um jovem ainda, e amanhã velho será, né? Então aqui o José Mário dando os parabéns. A Eliana falou também que é muito importante procurar um especialista em adolescentes, né? Nada melhor do que um especialista em adolescentes, um webiário para poder fazer todas essas recomendações. Eliana, Zé, um beijo para vocês, saudade de vocês. E aí a Ana Léa, obrigado pela presença, a professora Silva, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem aqui também. E pessoal, obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença de todos, né? Se deixar a gente se empolga, vai até meia-noite, por mim não tinha problema não, né? Mas eu acho que é só, não, pode falar. É só o começo. É só o começo. A gente tem outros assuntos muito importantes para trazer aí para vocês e para os adolescentes também. Exatamente. Paulo, eu acho que para finalizar aqui, né, que a gente já está aí com mais de 1 hora, né, se não me engano. Tem 1h10. Então, para a gente finalizar, assim, eu acho que eu queria, na verdade, colocar aqui o meu objetivo, o nosso objetivo, né, quando a gente pensou em falar desse tema tão difícil, tão complicado de ser tratado nas famílias, nos lares, entre os pais, entre os filhos. O meu objetivo e o objetivo do Paulo aqui não era aprofundar na parte médica, na parte de saúde, né, propriamente dita. O nosso objetivo aqui era trazer uma reflexão, tanto para nós,
enquanto pais, enquanto profissionais de saúde, de educação, os profissionais como um todo, né, educadores, mas enquanto sociedade, que nós negligenciamos tanto essa parte, essa parte da juventude, essa parte de gravidez na adolescência, que é um tema, infelizmente, mais presente na vida daqueles que mais precisam, né? Que é aquela população carente, população de baixa renda, população de baixa escolaridade, que são os adolescentes mais acometidos por essa gravidez na adolescência. Então, é trazer aqui uma reflexão, o que nós, enquanto sociedade, poderemos contribuir para isso, para diminuir essa incidência, porque o que eu percebo é que tem o foco é muito na gestação até o parto. Depois do parto ninguém fala, mas depois do parto, meu amigo, é que começa as complicações, os conflitos, as grandes dificuldades dessa jovem que está fora da escola, fora do mercado de trabalho, sujeita à violência doméstica, né, que muitas vezes se alia a um homem só por aquele homem lhe propiciar alguma casa, um alimento, e aí coloca seu filho em grande vulnerabilidade, que vai sofrer violência física, às vezes violência sexual. Você sabe disso, né, Paulo? A gente lá no materno via muita criança que foi abusado por padrasto de meninas jovens que se ligaram a esses homens que às vezes não têm o poder de opção, e às vezes, muitas vezes, essas mulheres, essas jovens estão tão sujeitas, tão vulneráveis a esse tipo de coisa, que elas até mascaram, às vezes, essa violência sofrida por elas e pelas crianças, por saber que se denunciar, se for atrás de alguma coisa, o marido vai ser preso e ela não tem como se manter, né? É muito triste essa situação. Então, acho que nós, enquanto sociedade, devemos ter uma empatia maior sobre esse fato. Como que nós podemos ajudar, sei lá, ajudar com palestra, ir em alguma associação que cuida dessas meninas, ajudar de alguma forma, dando uma palavra, dando um apoio financeiro, que seja, mas ajudar. Porque depois do parto, aí, meu amigo, aí que começa toda essa temática, né? Todos esses conflitos, toda essa cascata que leva, como a própria Organização Mundial de Saúde diz, né? A perpetuação da pobreza na sociedade. E tem muita gente sofrendo com isso, né? Semana passada, lá onde eu trabalho, a referência para vítimas de abuso sexual, chegou uma adolescente de 14 anos, de uma cidade aqui do Maranhão, chegou com os pais, bem envergonhada, né? Na verdade, ela não é a culpada, mas ela se envergonha. E lá ela teve que tomar medicação para prevenir sífilis, HIV, teve Sim. que tomar um anticoncepcional de emergência, e aí já está fora do seu ambiente familiar, no outro dia tem que ir para a escola, e aí tem que lidar novamente com uma situação parecida, e aí é bem complicado, é bem desafiador. Como o doutor Marcos falou, não acontece tanto com crianças e adolescentes, uma classe econômica melhor, né? Mais rica, mais classe média, mas acontece muito, mais do que a gente imagina, em classe baixa, pobres, negras, como o doutor Marcos falou. Então, a nossa missão, nosso papel é justamente trazer uma chama, né, para um assunto que muitas vezes é esquecido. Eu percebo que é esquecido isso. A gente que trabalha no meio, a gente está vendo isso todo o tempo, mas as pessoas que não são da área muitas vezes não têm a noção de como isso é comum, tem acontecido cada vez mais.
é essa questão, como o Marcos falou, do acesso à pornografia. Antigamente, Sim, para se ter acesso a um vídeo de sexo, uma pessoa tinha que ir numa locadora e lá na parte de trás da locadora já ficava uma salinha, tinha que ler uns vídeos pornográficos, e aí a pessoa que tinha que provar que era maior de 18 anos. Hoje a pornografia está acesso a um botão no celular, está na palma da mão, né? na palma da mão. As pessoas, os E, adolescentes, eles estão muito erotizados. e além Infelizmente, lá disso, já né, teve Paulo, como, caso, como o nosso amigo lá, acho que é Dário, né? é o Dário. Mencionou as próprias músicas, né? Olha o conteúdo das músicas, né? É um Exatamente. conteúdo Estimula. altamente erótico. Exatamente. Então não é Estimula só aí. hoje em dia nos desenhos que a gente hoje em dia o desenho já está com erotização, então é complicado. Exatamente. Muitas pessoas estão hiperestimuladas sexualmente. Exatamente. E E assim, aí, através como você falou aí, que é negligenciado nessa questão, é, foi criado, né? Foi criado a lei, né, nacional de prevenção, que é aquela que a gente até tinha discutido, a Semana Nacional de Prevenção, né, de gravidez na adolescência, que se inicia no dia 1º de fevereiro e vai até o dia 8, né? A lei, a lei 13.798, que foi aderida ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece essa semana como uma promoção, exatamente para mostrar para a sociedade que existe. E existe, está presente na vida de muita gente. Como a gente tinha falado aqui, essa questão da quantidade, a gente não tem nem noção. Por quê? Porque os índices de gestação na adolescência, por exemplo, se a gente pegar o ano de 2020, no Brasil teve 380 mil casos de gravidez na adolescência. Mas aí é um número absurdo, né? Se a gente for parar para pensar. Representa 14% do número total de gravidez no Brasil. Aí você, só que aí a gente não tem noção que isso é só a ponta do iceberg. Porque isso não representa o número total de gravidez na adolescente. Esse número, 380 mil, representa o número de adolescentes que tiveram seus filhos. Entendeu? Então, todas aquelas que engravidaram, mas que ou abortaram, ou de alguma forma perderam o filho, ou o filho nasceu morto, não entra nesses números, entendeu? Então, o número é muito maior que isso, né? Outra e coisa aí, importante, Paulo, antes da gente finalizar, que lá quando a gente falou da questão de dar notícia, né, eu esqueci de mencionar que, estatisticamente, essas adolescentes, quando elas confirmam essa gravidez, 40% delas pensam em abortar. Então, é um número assustador também. 40% delas pensam em abortar antes de prosseguir com a gestação. Então, assim, não estou dizendo que 40% abortam, dizendo que 40%, quando quando souberam da gravidez, pensaram em abortar. é, e, E quase 100% vai iniciar o pré-natal já no segundo e já terceiro trimestre. tardiamente, né? Tardiamente faz de forma irregular, não faz da forma que é para fazer, aquelas 6 consultas ali, mínimas, né? Mínimo de 6 consultas, elas não fazem. Abandonam o pré-natal, às vezes começam, só vão fazer lá quando já está com 38 semanas, próximo de finalizar a gestação. Então, e aí chega com um caderno da gravidez, né? A caderneta de gravidez, não tem vacina, não tem exame, né? E aí ficam mais vulneráveis a todas aquelas complicações, né, que a gravidez pode trazer. E outra coisa importante também, antes de finalizar,
os comportamentos de risco que a gente mencionou dentro da gravidez, né? Essas adolescentes, às vezes, elas não deixam de exercer esses comportamentos. De terem, por exemplo, tem adolescente que bebe, tem adolescente que fuma, e aí ela está grávida e ela não para. Ela continua fumando, continua bebendo e vai expondo o seu concepto, né, o seu filho ali, a todas as complicações oriundas desses malefícios que essas drogas, né, podem trazer. Podem e irão levar, né? Olha só como esse assunto é importante, viu? Como esse assunto é importante. E aí, foi muito bom participar dessa live, né? Eu aprendi muito contigo. Olha a Yasmin aí falando. Um beijo, Yasmin. A Yasmin, doutora Lívia deu um alô parabéns também pela aqui. live. Eu não tô acompanhando muito ali, cara, porque para mim não está aparecendo muito, mas agora ficou um pouquinho mais claro. Eu vi a Yasmin, vi a doutora Lívia Cambaúva aqui, que deu um alô, parabenizando também. A Sabrina, Doutora Sabrina é Lívia. mãe de adolescente. Sabrina é Oi? mãe de adolescente também está aqui, participando com a gente. Que legal, que Então, legal. então, olha só, isso é só o começo, né? Porque se Deus quiser, a gente ainda vai ainda atuar bastante nas escolas, fazer mais lives, fazer Sim, workshops de uma maneira que seja bem atrativa para os adolescentes. E, pessoal, a gente espera, eu e o Dr. Marcos, a gente espera que realmente tenha ficado algo no coração e na mente de vocês sobre esse assunto. E que se você não for pai, mãe, tio de adolescentes, conhece algum adolescente, você possa enxergar aquela vida ali com mais carinho, né? Que muitas vezes aquele comportamento é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisas envolvidas. E aí, como eu conversei aqui com o Dr. Marcos, a gente viu que como esse efeito dominó ele vai longe. Às vezes começa com um pai que é controlador, um pai que é autoritário, e uma coisa vai levando a outra, e depois ela, como fuga, começa a usar drogas. E aí ela, como não se sente aceita em casa, ela vai se sentir aceita pelo primeiro que passar, o primeiro que elogiar, o primeiro que der a mão, que der atenção. E aí uma coisa vai levando a outra e muitas vezes todo excesso vem de uma falta. Ver o excesso é exatamente. muito fácil. Agora a E, falta é muito desafiador. Então que a gente possa Paulo, ficar mais atento a esses adolescentes. exatamente. E, Paulo, outra coisa que você acabou de mencionar, que é interessante falar também, é justamente essa questão que você falou assim, a menina está ali, né, abalada porque o pai é negligente ou autoritário, e aí ela vai com qualquer um, né? É justamente isso que trata a educação sexual, é do autoconhecimento. A gente tem que, primeiramente, nós temos que nos conhecer. Através do nosso conhecimento, nós começamos a nos tratar melhor, nos cuidar melhor, do autocuidado, né? E daí, depois de ter o autocuidado, aí sim nós iremos ter cuidado com o próximo. E aí nós evitaremos esse tipo de comportamentos. Colocaremos na frente a responsabilidade antes de uma ação que pode trazer consequências para o resto de nossas vidas, né? Então é interessante falar, deixar essa mensagem também, né, de que educação sexual também é isso, é mostrar para o adolescente o que ele é de verdade, o que tem dentro dele, para que daí ele tenha essa reforma íntima, né, desse autoconhecimento, e através desse autoconhecimento ele se empoderar, ele saber o que ele pode, o que ele deve, o que ele não pode, enquanto homem, enquanto mulher, e o que vai trazer
problemas para ele na vida dele futura, né? Que pode repercutir de forma negativa na vida futura dele, tá bom? Exatamente. E de tanto conhecimento aí, pessoal, eu não duvido nada que o Marcos um dia ainda vai escrever um livro, né? Porque o Trabalhar homem para isso, conhece vamos o trabalhar para assunto. isso. Vamos trabalhar Gostei para dessa isso. frase. Todo excesso vem de uma falta. É isso aí, Dade. Todo excesso possui uma falta. Descobrir o excesso é fácil, agora a falta é mais desafiador. É Na ponta do verdade. iceberg. E agora falta realmente algo que exige investigação, né? Então, pessoal, muito obrigado, doutor. Valeu aí, né? O assunto foi tão bom que já tem praticamente 1 hora e meia de live, Quase né? 1 hora e meia, né? E Conversa boa, a conversa audiência boa a gente nem boa, sente, né? Vai embora. nem sente, vai embora. Foi que nem no dia que eu fui aí na clínica e aí a gente conversando também passou um bom tempo lá e quando eu vi já era meio-dia, hora de levar os meninos para a escola. Então, porque realmente Pois é é. um assunto muito, muito legal mesmo. Pois, meu amigo Paulo, eu te agradeço, né? Pela nossa live aqui, por toda essa parceria, né? É muito importante trazer esses temas, trazer à tona, né, esses temas para toda a sociedade, para os pais, para os educadores, para os adolescentes. É um tema assim, muito importante e que, como a gente já discutiu bastante, é difícil de ser tratado. Eu entendo os pais que têm dificuldade, eu sou pai, eu também tenho dificuldade de tratar com desse sistema com meus filhos, apesar de não ter tratado da forma mais incisiva ainda, por conta da idade deles, mas desde o início, através do companheirismo, da parceria, do dia a dia ao lado dos meus filhos, eu sempre coloco. Porque, como a gente sabe, hoje nessa sociedade que a gente vive, rodeado de mídias, de exposição à erotização, seja nas músicas, seja nas novelas, nas séries, nos desenhos. A gente observa desenho aí que já tem cunho erótico, né? Então, a gente, no dia a dia, se fazendo presente na vida dos nossos filhos, nós colocamos ali uma pitadinha, todo dia, da nossa percepção, da nossa visão. E o interessante é que nós devemos nos posicionar e nos colocar na nossa posição. Porque se você, meu amigo, não se posicionar, não se colocar na sua posição, alguém de fora vai exercer essa função. E aí, quando acontecer, não adianta brigar, reclamar, não adianta nada disso, porque a culpa também é sua. É minha. E aí, como a Sabrina falou, né? É um assunto que não se esgota. Não se Não esgota. se esgota. Não se Não tem fim. esgota. E aí, se vocês toparem aí, na próxima vez, uma live até umas 6 horas da manhã, né, doutor? É por aí. Mas olha só, eu tô brincando aqui, uma live até 6 horas da manhã, né? Muito cansativo, mas e principalmente com relação a esse assunto, doutor Marcos, ele vai ter sempre o maior prazer em tirar todas as dúvidas de vocês, né? O Instagram dele, né, como vocês podem ver, é @Dr. Marcos Figueiredo. E também tem o Instagram da clínica, né, doutor? Sim. Clínica Juventude, Não. né? Isso, Clínica Juventude, tudo junto. Clínica Juventude, tudo junto. E lá, se você precisar, tiver alguma dúvida, precisar de consultar o Marcos também, ele com certeza vai estar à disposição para te ajudar, para poder te dar as orientações. Exatamente. Estamos aqui inteiramente à disposição dos pais, dos adolescentes, de educadores também, que é importante, né? Educadores também têm dúvidas quando entrar, quando o adolescente, às vezes, tem o professor como uma figura de primeira importância, né? Então, os educadores, às vezes, são questionados sobre esses temas e, às vezes, eles ficam inseguros em tratar. E a gente também faz esse acompanhamento,
a gente pode orientar os educadores, os pais, os adolescentes, tanto aqui na clínica, quanto nas nossas redes. O Paulo falou de livro, né? É um projeto que a gente tem, né? Projeto de livro, tem projeto de e-book também sobre isso aí. E depois a gente pode ver outros projetos que auxiliem, que ajudem os pais nesses temas que são muito difíceis, né, de serem tratados, que essa conversa, esse acompanhamento, como lidar com o fato, porque tem todo um trajeto, né? A hora do fato em si, é o pré, né? Como não deixar que essas coisas aconteçam, e se acontecer, como que a gente vai agir, e depois do ocorrido, como que a gente vai acompanhar para evitar que ocorra novamente ou que outros comportamentos de risco se associem a esse e gerem um mal maior. Né? Exatamente. Tem muita coisa a se fazer, né? Muita coisa. E eu acho que a principal arma é a informação. Né? Exatamente. E Sem aí, dúvida nenhuma. A educação sexual, o acompanhamento do pai, né? A parceria dos pais. Isso, sem dúvida nenhuma, é o mais importante. exatamente. E aí usar essa arma também como a internet, né? Aí falando aí para várias pessoas dentro de nossas casas, as pessoas aí em suas casas também, podendo ouvir de um assunto muito importante. E também Exatamente. indicando aí, né, o trabalho de um ebiatra. Graças a Deus que aqui na nossa cidade, em São Luís do Maranhão, temos um profissional ebiatra, né? Porque não é toda cidade que tem. E aí a gente tem aí o Dr. Marcos para poder nos ajudar nessa área e também em outras, né? Como a gente sabe, é muito vasto a vida de um Sim. adolescente que está aí para poder ajudar a gente em todos esses aspectos aí. Beleza, pessoal? Essa live vai ficar salva no Instagram do Dr. Marcos Figueiredo. E aí você quiser rever, indicar também essa live para outras pessoas, fique à vontade, que a gente vai gostar muito da indicação também. Exatamente. Quanto mais for disseminado essas informações, né, melhor. Pode atingir um pai, um educador, um adolescente que tenha dúvida, esteja passando por esse problema, por esse processo. E se a gente ajudar uma pessoa com isso aqui, já valeu a pena. É isso? Exatamente. Como diz no filme Até o Último Homem, Senhor, me ajude a salvar só mais um. E nessa de Pois é. salvar só mais um, ele salvou mais de 50 homens. E é isso aí. Exatamente. Valeu, meu amigo. A gente vai Boa noite aí, meu amigo. falando, Tudo de bom? combinando o Obrigado a projeto. todo mundo que participou, que entrou na live, ficou um pouquinho, ficou até o final. A gente agradece demais a todos vocês, agradecemos também às pessoas que participaram, a todos os amigos, as pessoas que ajudaram, né? Doutora Lívia, minha esposa, me ajudou, veio aqui, esteve presente aqui no dia que o Paulo veio aqui para a gente organizar, assessorar tudo isso. Né? A gente agradece às nossas famílias, né, que participaram, que ajudaram. Por exemplo, minha esposa está lá com meus 2 filhos em casa para que eu possa estar aqui. A esposa do Paulo está com os 2 filhos dele lá para que ele possa estar aqui também. Então, toda essa rede aí de auxílio, né, é muito importante. A gente deve agradecer sempre a nossa família, as pessoas que estão sempre do nosso lado, né? Construindo coisas boas. É isso E aí. te agradeço também, meu amigo, pela parceria, que só está começando, né? Nossa primeira live, vamos fazer outras, temos outros projetos aí, e se Deus quiser, vamos ajudar os jovens, aos pais e a muita gente aí com esse projeto. E aqui a gente tem, ó, dando boa noite aí para finalizar. Foi minha professora na faculdade, professora Silva, de saúde pública. E aí está aqui com a Boa gente noite, também. professora Silvia. Obrigado pela presença.
E a gravidez na adolescência é um tema de saúde pública, né? Então, É isso aí. ela mais que ninguém deve saber, deve dar importância para isso, né? Com certeza, com certeza. Então é isso aí, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus e qualquer coisa, eu, Dr. Marcos, a gente está à disposição de vocês para tirar dúvidas sobre esse tema ou também de outros temas que envolvam os adolescentes. Então, quem ainda não segue Dr. Marcos aí, siga Dr. Marcos Figueiredo, arroba Dr. Marcos Figueiredo, então, arroba Clínica Juventude, beleza? Então, fiquem com Deus e boa noite a todos. Boa Muito noite obrigado aí pela a atenção. todos. Valeu, Valeu, boa noite. boa noite.